Saudar os irmãos, as irmãs, os pastores, com a expressão de Pedro lá no Monte da Transfiguração, quando naquela ocasião, no momento de grande emoção e êxtase, Pedro voltou-se para ele e disse: Senhor, bom é estarmos aqui. E com estas palavras de Pedro, eu saúdo aos irmãos, às irmãs, agradeço ao pastor Tiago, à pastora Laura, pelo convite, para o avô vir batizar a Alice, e também a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor para a nossa igreja aqui em Itaberaba. Uma igreja privilegiada, de pessoas, irmãos e irmãs, homens e mulheres de muita sorte, por terem os melhores pastores da região, atualmente e anteriormente também. E convido aos irmãos e irmãs para acompanhar a leitura que usaremos como referência para a nossa meditação e edificação nesta noite. O livro de Atos dos Apóstolos, o versículo 2, capítulo 2, versículos 37 a 41. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versos de 37 a 41. Pensando na palavra para nós nesta noite, para a igreja, e em função do sacramento que celebraremos em instantes, eu achei que valeria a pena trabalharmos, pensarmos e sentir no coração esta palavra que o Senhor me colocou para trazer à igreja, falando sobre o batismo. Aqueles que puderem desejar e ficarem em pé para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Atos 2, 37 a 41, encontramos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Rituais de iniciação. Esta é uma prática que observamos desde a experiência do chamado do povo, com a instituição de uma família, dela um povo, uma nação, desde Abraão, assimilando naturalmente outras práticas, outros grupos, outras religiões, outras tradições que já existiam, e assim também com Abraão se estabeleceram algumas formas, como chamamos de ritos de iniciação, ritos de continuação, de reinício, de conclusão. Então a experiência de rituais, essas experiências têm acompanhado o povo de Deus. E não foi diferente então no início da igreja, no início da nossa igreja. Quando o próprio Senhor Jesus, respeitando a tradição que desde Abraão então e de outros líderes, outros servos de Deus que estiveram à frente do povo, e compreendendo, interpretando a forma de corresponder à vontade de Deus, especialmente na expressão pública de um compromisso comunitário de estar sob a palavra, sob o comando, sob a orientação do Senhor.
e como já foi bem dito aqui, em obediência ao Senhor. Algo que então parte de uma experiência pessoal, mas que se consolida no contexto da comunidade, no compromisso de toda a comunidade. Então aparece Jesus, como conhecemos muito bem a história, dando início ao seu ministério público, recebendo então o batismo. Cumprindo uma forma que existia na época, especialmente dentro da perspectiva da purificação. Uma necessidade diante de uma geração perversa, uma geração distante do Senhor, confusa, perturbada. As experiências e as práticas ligadas a processos de aproximação ao Senhor, para tal experiência, início deveria ser então de purificação, a experiência do batismo. E era comum então, toda semana ou uma vez por mês, sempre que possível, eles participavam de batismos. A comunidade se reunia em torno de água quando era possível. Há relatos, inclusive, de situações em contexto de terras áridas, de deserto, que substituíam a água pela areia. O importante era o gesto para entrar na presença do Senhor. Isso é algo que a gente percebemos na tradição do povo judeu, depois do povo islâmico, em contextos de situações em que não há água, faziam o ritual com areia, mesmo que importante era, o ritual era o símbolo de preparar-se para estar na presença do Senhor. E hoje, dentro do nosso contexto litúrgico, histórico, o momento da confissão é este momento em que buscamos a presença do Senhor, em que buscamos a experiência da santidade, em que confessamos nossos pecados e buscamos a purificação. E quando Jesus passa pela experiência, a fórmula que inicialmente percebemos, a presença do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo a partir desta iniciativa de exposição, de purificar-se a fim de aproximar-se do Senhor. E percebemos então que há uma perspectiva muito importante de educação, de um processo educacional dentro do contexto da comunidade, a partir das pessoas que são iniciadas. Desde a experiência do povo no passado, com a questão da aliança e um sinal da aliança, um sinal de iniciação, de um ritual, que acontecia então com os meninos até o 8º dia, que era a circuncisão. E hoje a tradição judaica assim o faz. Era a circuncisão. Então um sinal, uma prática, quando a criança ainda tão nova, o menino passava por essa experiência. A comunidade se reunia e sob a liderança sacerdotal do representante de Deus, aquele momento. Quando a comunidade reconhece a importância de aceitarmos e reproduzirmos a nossa parte nesta aliança, como um sinal de um processo educativo, de valorização da família. Muitas das traduções legais do Antigo Testamento são colocadas como fórmulas para garantir a saúde do povo, para garantir o casamento e muitos filhos, que era uma forma muito importante para garantir as condições de mão de obra e de segurança para a família. Então, famílias numerosas. E com a experiência mesmo do processo, então, do ritual da circuncisão, garantia-se que aquele menino seria alguém que teria todas as condições para ter muitos filhos. As meninas também tinham algumas condições para que pudessem participar desse processo. A importância da formação da família, pois era a partir da família que se entendia, como desde a promessa do chamado de Abraão, o lugar básico inicial, o núcleo central através do qual o processo educacional aconteceria, dentro de uma perspectiva do plano de Deus, especialmente na formação do caráter, dos valores das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E esta família, com uma importância tão grande,
A soma das famílias, vamos chegar à comunidade. A soma da comunidade, vamos chegar ao povo. Então é o ritual que corresponde a um plano de Deus, um projeto de Deus, num processo de compromisso da família e da comunidade, para que esta continue sendo espaço por excelência de um processo educacional que geram homens e mulheres tementes a Deus. E aí a ideia da aliança se configura de uma forma muito importante. Da aliança. De um sentido único, contínuo, circular, que experimentamos. Eu já estou numa parte bem adiantada da aliança. Já tive o privilégio de conhecer a mulher mais bonita de Mogi das Cruzes, com a qual me casei. Hoje a mais bonita de Piracicaba. Tive o privilégio de ter 2 filhos lindos, o Tiago. Difícil encontrar alguém bonito, como ele ou mais que ele. Lindo por dentro e por fora. A Paula, que está aqui, que daqui a pouco vocês vão vê-la, e com certeza vão concordar comigo. E deram então os netos, A Paula teve o Gabriel, e o Tiago com a Laura tiveram o Davi e agora a Alice. Então a aliança já está no processo assim de circular e de completar ciclos importantes. E olha o privilégio do avô hoje de poder participar desse momento tão importante de um ritual público de iniciação, pelo qual eu passei na infância, pelo qual os meus pais se comprometeram, a minha igreja e comunidade, e através desse processo me criaram de acordo com valores na formação de um caráter. E essa ideia então circular de uma continuidade. E quando, na passagem em que lemos, logo após a experiência do primeiro grande sermão que aconteceu na igreja cristã, quando Pedro se levantou e apresentou então as bases para esta nova compreensão de vida a partir da revelação de Deus em Jesus Cristo, e que na unção e poder do Espírito Santo agora a igreja está reunida para servir nos propósitos do Senhor e resgatar a promessa lá de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esta bênção se dá a partir de um compromisso com Deus e com o outro, com a família, com a comunidade, com o povo, para que esta bênção possa acontecer. E vejam os irmãos e as irmãs, quando as pessoas diante daquela palavra, a palavra de esperança, de salvação, a palavra de resgate da dignidade, da recuperação dos valores e da oportunidade de retomar o projeto de Deus para a vida do seu povo, em termos de realização da promessa de ser um povo vitorioso. Vitória esta pela oportunidade de compartilhar a presença de Deus. A vitória do povo é poder servir ao Senhor. A riqueza do povo é ter a palavra para anunciar e colocar em prática. E aí eu vejo como esta igreja é rica, pois tem vivido na palavra e tem praticado a palavra. E percebemos então que o ritual acontece. Nada impede. As pessoas queriam, como que nós podemos nos comprometer? Como podemos então viver esta bênção maravilhosa? O que devemos fazer? Precisam ser iniciados. E a compreensão ainda da dimensão da purificação dentro da estrutura do batismo, para que pudesse então iniciar uma caminhada em direção ao Senhor. E quanto mais se aproxima do Senhor, mais olha para as pessoas, para que possam participar da caminhada, rumo à presença, rumo a Canaã, rumo a Jerusalém celeste. E assim aconteceu. Quase 3.000 pessoas. E a palavra, o relato, não está preocupado em dizer as idades, mas com certeza existiam ali adolescentes, jovens, adultos,
quiçá crianças, um momento de celebração, um momento de festa, quando através do símbolo da água, o símbolo da vida, aquelas pessoas renascem e agora vão passar por um processo comunitário de formação, de resgate do sentido de existência baseados na palavra de Deus. A família como instrumento de edificação, de formação e de realização da vontade do Senhor. Vejam a família do carcereiro. Lembro depois que Paulo lá saindo do cárcere, e agora o que eu posso fazer? E cuidando daqueles homens, e agora eles vão poder receber o batismo. A família toda. A família de Lídia, que também passou pela sua experiência, um processo de conversão, e agora a família toda vai passar pela experiência. A família de Estéfanas também pôde passar pela experiência. Então isso começou a ser uma prática da comunidade, das famílias, que trazia então todos os seus membros, e à medida que os membros vinham chegando, as crianças iam sendo batizadas, e o sinal da vida, o sinal da esperança, o compromisso da família e da comunidade para criar os seus filhos dentro do propósito de Deus. E uma das marcas do ministério de Jesus foi a atenção, o resgate, o valor à família. Pela tradição joanina, aliás, o primeiro milagre que ele fez foi exatamente numa festa de casamento, quando transformou a água em vinho. Lá em Piracicaba o pessoal fala água em garapa, né? Mas é água em vinho. Então a experiência das famílias, o valor da família, e as famílias que na sua convivência vão encontrando os recursos para realizarem a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que elas realizem os seus sonhos. E esta foi uma marca, e com certeza uma marca que distinguiu o movimento, numa perspectiva social, histórica, de outros movimentos. Jesus começa a congregar as famílias, as comunidades. As multidões começam a se ajuntar. E Jesus começa numa realidade onde esta geração perversa sofria as consequências. Não é à toa que no início do ministério de Jesus, a quantidade de pessoas debilitadas, fragilizadas, adoecidas. Famílias que enfrentavam a situação do luto. Pois numa realidade do norte, na Galileia, desprovida das condições básicas de saúde, de trabalho, de moradia. E esse povo então começa a ver em Jesus a oportunidade de resgatar a sua dignidade. E a comunidade então começa, sob a orientação do Senhor, caminhar. E as pessoas queriam estar juntas, porque é bom estar reunido com o povo de Deus. As famílias queriam estar juntas, esta dimensão da comunidade. E Jesus resgata um aspecto típico da tradição judaica, que eram os kibbutz, as pequenas comunidades, onde os adultos se responsabilizavam pelas crianças. E as crianças tinham nos adultos pessoas com as quais elas podiam contar, com as quais elas deveriam se relacionar, aprender. E o poder, então, de a partir de um ritual, de um sinal, de uma prática, um compromisso familiar, comunitário, para que as nossas crianças cresçam e experimente a maravilhosa presença do Senhor. E esta é uma perspectiva educacional da palavra, e que Jesus resgata, e que depois Paulo, Pedro, João e tantos outros dão continuidade, mas que infelizmente carece muito de uma ênfase, de uma retomada, de um exercício. O exercício da comunidade reunida. O exercício da compreensão da importância da comunidade na educação das gerações.
E o Brasil precisa de adolescentes, jovens com valores, com caráter, para que, com o tempo, no processo histórico, nós possamos voltar a sentir orgulho do país. Veja a nossa responsabilidade. Hoje teremos um momento inicial, em que os pais, as testemunhas, a família sanguínea, a família da fé, a comunidade, mais uma vez vai assumir este compromisso de ser testemunho, de colaborar, de participar, para que os nossos filhos cresçam na presença maravilhosa do Senhor. E nesta presença se coloquem a serviço do próximo, da sociedade, do mundo, algo tão carente nos nossos dias. Que Deus possa nos abençoar e fortalecer-nos nesta direção. Amém. Preparando-nos para este momento, eu convido os irmãos e as irmãs, mesmo assentados, curvarmos nossas cabeças, fecharmos nossos olhos e orarmos ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Palavra viva, palavra perene, palavra eficaz. Quanto aprendizado, Senhor, temos na Tua palavra. A palavra, Senhor, que não só nos alimenta, como também nos desafia a nos colocarmos a serviço da palavra. A colocarmos tudo o que temos e somos para que a Tua palavra possa se realizar, a Tua vontade ser conhecida e cumprida. Assim, ó Pai, que, como no passado, homens e mulheres se comprometeram a servir ao Senhor, a buscar a Tua presença e fazê-la real onde quer que estivesse. Também nós, Senhor, possamos continuar neste processo de busca, de entendimento, de comprometimento e nos colocarmos, Senhor, a serviço da Tua palavra. E que, como compromisso que assumimos no passado, junto às crianças, nesta noite, possamos lembrar desses compromissos e possamos renová-los, no sentido de nos colocarmos a Teu serviço, para que a comunidade, a igreja, este povo que aqui se reúne, possa ser um instrumento vivo para a formação das crianças, adolescentes e jovens. E que nós possamos participar desta aliança, nos envolvendo cada vez mais. Assim, ó Pai, ensina-nos, capacita-nos, e que muito mais do que um gesto, um ritual, seja um momento de renovação do nosso compromisso com a Tua palavra. E que a água viva, Jesus Cristo, possa ser o sentido maior para a nossa existência e para a existência daqueles e daquelas que conosco convivem, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós chamamos os pais, as testemunhas, para se colocarem aqui à frente, para então o momento de celebrarmos o batismo, de revivermos este ritual, deste compromisso da família e da comunidade. Vocês podem subir acho que nesse patamar aqui, Tiago, Laura. Isso. Mais um. Todos, né? Opa, vamos lá, todos aqui. Mais um aí. Ótimo. Vou ficar mais pertinho aqui. Muito bem. Amados irmãos e irmãs, ao nos unirmos hoje para celebrarmos o culto ao Senhor, como fazemos dominicalmente, temos também a oportunidade de ministrarmos o batismo a esta criança, cumprindo assim o mandado de Deus,
que desde Abraão declarou: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência no decurso de suas gerações. Pois em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquela época, a circuncisão era o símbolo desta aliança, em que os meninos, a família, a comunidade participavam. A nossa aliança agora em Cristo, que é oferecida a todas as pessoas, uma vez que Ele derrubou todas as barreiras que pudessem impedir que todas as pessoas se aproximassem e experimentassem a maravilhosa graça do Senhor. O batismo que esta criança recebe atesta a sua participação na eterna aliança de Deus, como herdeira da graça divina. Os apóstolos frequentemente batizavam famílias inteiras, afirmando assim a natureza comunitária da fé cristã. De fato, o batismo é uma preciosa herança, através da qual a igreja afirma a sua fundamental doutrina, a salvação pela graça. Cremos que Cristo morreu por esta criança antes mesmo do seu nascimento. A fé antecede a razão. A fé antecede a razão. É esta fé que nos traz aqui. Esta fé que traz os pais, as testemunhas à igreja. A fé de que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador desta criança. E ela crescerá com certeza nesta certeza. Com estas palavras eu me dirijo especialmente aos pais, ao Tiago e à Laura, pastor Tiago, pastora Laura. Já que pediram para esta criança o santo batismo, vocês devem viver em conformidade com o Evangelho. Para nós não existe vida fora do Evangelho de Cristo. Também devem ensinar-lhes as Sagradas Escrituras, que podem fazê-la sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus e a obedecer à santa vontade de Deus e os seus mandamentos durante toda a sua vida. Esse é o nosso propósito e o faremos com a ajuda de Deus. Me dirijo às testemunhas que aceitaram então o convite para testificarem este ato e ao lado dos pais assumirem estes compromissos. Vocês aceitaram o papel de testemunhas. Lembre-se, é parte de seu compromisso orar continuamente por esta criança. Nós já estamos orando e continuaremos a fazê-lo. Também é seu dever cooperar com os pais na educação cristã desta criança e no seu crescimento em graça, visando a sua perfeita maturidade e, se necessário, substituir os pais nesta missão. Nós o faremos com a graça de Deus. Me dirijo a todos. Amados irmãos e irmãs, é seu dever orientar esta criança no que Cristo fez por ela, para que ao se tornar consciente da dádiva da salvação, possa reconhecer tão preciosa graça, assumindo os votos de membro da igreja, para melhor servir na obra do reino de Deus. Este é o nosso propósito e o faremos com a ajuda de Deus. Como o pastor Tiago mencionou, nós temos uma parte aqui da família, e nós queremos então convidar a avó, a tia, o tio, as tias, né? Os tios do pai, os tios da Alice, os primos acho que estão lá embaixo, né? O irmão e o primo estão lá embaixo. Pode ficar aqui imediatamente do lado, né? Isso, um pouquinho do lado de cá. O tio João está lá embaixo também. Está aqui. Está aqui o tio João.
Voltei a ser o pastor, hein? É bom misturar as coisas assim, né? Graças a Deus. Nós queremos conhecer as pessoas que nos visitam nesta noite. Além da minha família aqui, quem está nos visitando pela primeira vez na noite de hoje? Por favor. Quem está nos visitando? Você está com o bebê aí? Como é que é o seu nome? Jucineide. Seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe. A esposa do Vitório. Bem-vinda, Deus abençoe muito, viu? Você, Vitório, Caleb, Deus abençoe. Obrigado pela visita, volte sempre, viu? Amém? Mais alguém nos visitando? Não? Amém? Ok. Vou apresentar o meu povo aqui então, né? Minha mãe você já conhece, o Fernando, meu cunhado, fica em pé aí, Fernandão, o pessoal te conhecer, Fernando, a Paula, minha irmã. Isso. A minha tia Dalete, meu tio João, e tem meu primo, o Bruno, que está lá embaixo também. Né? E o Gabriel, meu sobrinho, está lá embaixo também. Obrigado pela visita de vocês, Deus abençoe. E quem está gritando ali é a Alice. Amém? Não vai embora sem comer um delicioso açaí, o melhor da região, hein? Garanto. E faça a sua inscrição também na escola dominical, tá bom? Procure a Rosa, não sei se a Deise, a Doroti estão com as fichas também, temos lá no fundo. Faça a sua inscrição ainda hoje. Vamos ficar em pé, nós vamos ter uma última palavra de oração, receber a bênção do Senhor, encerrar o nosso culto. Você dá a bênção? Amém? Nós vamos interceder por sua vida, por sua semana, por tudo aquilo que vamos vivenciar, os desafios, as lutas, mas sendo uma comunidade, tudo com certeza será muito mais fácil, porque nós podemos estender a mão uns para os outros, nos ajudar, e nessa grande aliança que o Senhor fez conosco, nós vamos rompendo em fé. Amém? Aqui é a sua casa, viu? Você sabe disso, né? Então, olha lá, hein? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua presença maravilhosa neste lugar. Obrigado, Deus, pelo banquete espiritual que o Senhor nos serviu. Nós pudemos, Deus, ser alimentados, nutridos, saímos daqui satisfeitos, porque sabemos que o Senhor está conosco. Como é bom saber, Deus, que há muito mais do Senhor para todos nós. Que possamos nesta semana Te buscar com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, porque quando nós buscamos ao Senhor, nós o achamos, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, sempre prontas a fazer algo novo nas nossas vidas. Eu quero agora, Senhor, de forma muito especial, interceder pelos Teus filhos e filhas, por todos aqueles, Deus, que terão uma semana com desafios, com lutas, com surpresas, com adversidades, mas agindo o Senhor, quem impedirá? Deus, o Senhor é um Deus de graça, um Deus de poder, um Deus que nos abençoa em todo o tempo, por isso abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas. Deus vai dando graça, vai dando entendimento, discernimento, sabedoria, que eles possam, Deus, testemunhar do Teu nome, que todas as decisões que serão tomadas, tudo aquilo que vai ser resolvido essa semana, seja em primeiro lugar, para glorificar o Teu nome. Abençoa, Deus, as famílias aqui representadas, Deus, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja harmonia em nossas casas, que haja, Deus, da Tua paz em nosso lar, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aquela que está enfermo, enferma, Deus, derrama da Tua cura, do Teu bálsamo, age, Senhor, faz o milagre, faz aquilo, Deus, que os médicos e a ciência não pode fazer, apenas uma palavra Tua, basta, Senhor, para que o milagre aconteça. Então, Deus, opera os Teus milagres, faz a Tua vontade sobre as nossas vidas, nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal. Assim nós oramos, Senhor, e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento humano, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, seja com toda a obra de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Dona Cida, muito bom ver a senhora aqui, viu?
Graças a Deus. Deus abençoe, viu? Você pode se sentar, irmão, irmã. Tem mais um tempo de oração, amém?